Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa. Nosso canal é Encontro com Cristo. Nós estamos aqui nesta tarde abençoada para gravar mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nesse vídeo que estaremos gravando, nesta tarde abençoada, eu coloquei um título muito maravilhoso nele, é que esse título, ele está escrito assim: por que intitulam tantos pastores nos dias atuais? Será por que se levantaram tantos pastores, estão se levantando tantos pastores, sendo intitulados tantos pastores nos dias atuais? E aí nós vamos, antes de dar início aqui, como costumeiramente eu gosto de fazer, eu quero ler no livro do profeta Ezequiel 2 versículos, capítulo 34, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Somente até aqui. Eu resolvi colocar o título aqui porque intitulam tantos pastores nos dias atuais, porque na verdade a gente está ficando preocupado com o modo de agir das pessoas no meio espiritual. Então a gente está ficando, cada dia que passa, mais preocupado. Por quê? No passado, a gente sempre observava, via uma grande ordem nas igrejas, a gente via muito zelo pela palavra de Deus, a doutrina sendo aplicada, o povo obedecendo à palavra de Deus. Não havia tantas denominações, tantas igrejas como nos dias atuais. E hoje, espantosamente, em qualquer esquina, qualquer lugar que você vai, você vê uma igreja. E sempre eles colocam lá igreja evangélica. E é algo que nos preocupa muito. Por isso que eu coloquei esse título aqui, porque intitulam tantos pastores nos dias atuais. E eu quero, aqui nesta palavra, a gente analisando os acontecimentos dos últimos dias, até quando a gente assiste na televisão, às vezes na internet, a gente fica preocupado com o modo de agir de certas pessoas. A gente não vai trazer nome, é antiético, a gente não pode fazer isso. Mas a preocupação é muito grande da parte de todos nós que temos um compromisso, que já há muitos anos a gente trabalha no mundo espiritual e já passamos por várias experiências. E será por que intitulam tantos pastores nos dias atuais? Será que são as igrejas que estão fazendo isso? Será que não? Será o que é que está acontecendo? Primeiro ponto. Antigamente, quando a gente estava em uma denominação, para a gente chegar a ser um pastor, demorava na faixa ali de uns, no mínimo, uns 15 anos, porque primeiro você tinha que ser testado, você tinha que ser provado, você tinha que ser ensinado, você tinha que
realmente ter um testemunho de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus. No caso, mulher não, porque mulher, na verdade, não é bíblico uma mulher ser pastora, né? Nós entendemos assim. Então, ela recebe o título de pastora. Quando o marido é um pastor, ela tem aí agora a posição de pastora também. Mas o que nós, na nossa fé, no que nós aprendemos, geralmente os homens são chamados para exercer esse ministério pastoral. E quando nós olhamos hoje para a palavra de Deus, aqui Ezequiel capítulo 34, versículo 1 e 2, aqui Ezequiel ele recebe de Deus uma palavra do Senhor a respeito dos pastores que apacentam a si mesmo. O que o texto quer dizer sobre os pastores que apacentam a si mesmo? O texto ele está querendo trazer para nós que os pastores lá da época de Ezequiel lá em Israel, que pastoreavam a si próprio, são aqueles pastores que, como nos dias atuais, eles fizeram a sua vontade própria. Eles se tornaram pastor, se tornaram. Mas só que eles apacentam a si próprio, a si mesmo. E o que quer dizer isso? Hoje, o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, as pessoas dos dias atuais, elas vão para uma igreja quando está passando por necessidade, a fim de resolver os problemas. E às vezes as pessoas também vão para a igreja no intuito, porque ouviu a palavra de Deus, ouviu falar de Jesus e quer salvar a sua alma. Tudo bem, isso é normal. Então elas vão, por essas duas razões, elas vão para a igreja, procurar uma denominação e vão seguir. Só que o primeiro ponto negativo é que a maioria das pessoas não querem servir a Deus como Deus pede que ele seja servido. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a primeira coisa, as pessoas estando ali dentro das igrejas, a primeira coisa que acontece é o estado de apostasia que está alastrando dentro das igrejas. O estado de apostasia está alastrando no meio espiritual. Por que eu digo isso com toda propriedade? Eu digo com toda propriedade a respeito da apostasia alastrando no meio espiritual, é porque as pessoas chegam na igreja, mas passam-se os dias, há muitos que, devido entrar apostasia na mente destas pessoas, elas imaginam ser melhor do que aquele pastor que já há anos está ali, sofrendo, está ali pregando a palavra de Deus, está ali batalhando para tentar levar as almas para o reino dos céus. Então aquelas pessoas, quando elas começam a entrar, então o primeiro ponto negativo é que está havendo muita apostasia. A apostasia leva a pessoa a duvidar da fé, leva a pessoa a duvidar das coisas que são de Deus, da palavra, e causa algo terrível, que leva as pessoas a entenderem erroneamente que elas sabem mais que um pastor, que elas às vezes pregam melhor que um pastor, que elas às vezes ensinam melhor que um pastor, que elas às vezes avivam um lugar melhor do que um pastor. Então, a apostasia, ela está aí escancarada no mundo espiritual. Então, o primeiro problema que leva uma pessoa ela se intitular como pastor é apostasia. Ela estando em um lugar, ela não quis ouvir a voz de Deus. Ela não quis obedecer os seus líderes. Elas não quis
serem submissas às pessoas que são espirituais. Não quiseram aprender a aprofundar na palavra, sendo ensinada por aquelas pessoas que são espirituais. Então, o primeiro ponto que hoje muitas pessoas se intitulam como pastores é porque fizeram apostasia. Segundo ponto que eu trago aqui, que muitas pessoas hoje têm se intitulado como pastores. E o que me chama a atenção, e o que mais me intriga, é que você não vê uma pessoa se auto-intitular como cooperador na obra de Deus. Você não vê as pessoas se auto-intitular como diácono na obra de Deus. Geralmente elas intitulam como apóstolos, como missionários e como pastores e vão tomar conta de uma igreja. É a primeira coisa que acontece quando se dá apostasia na vida da pessoa. E o problema mais sério é que essas pessoas, elas mesmo se auto-intitulam. Elas não têm uma consagração, uma unção dada por Deus através de um santo homem de Deus. Com o passar dos anos, elas submetendo a palavra, a obediência às autoridades e também aprendendo a palavra de Deus e no tempo certo recebendo a unção para ser capacitada para desenvolver o ministério pastoral. Então, é um dos primeiros pontos negativos que a gente vê na vida das pessoas que se intitulam como pastor. Então, é a apostasia. O segundo ponto que nós observamos é que estas pessoas, infelizmente, elas são apaixonadas por posições. Elas brigam, elas lutam a todo custo para ter uma posição. Por que nós entendemos que elas também amam uma posição e se aparecer? Porque você não vê em momento algum estas pessoas saindo para ir congregar em outro lugar. Geralmente a maioria destas pessoas, elas já saem de uma igreja porque fizeram apostasia na sua mente e elas já saem agora e elas não concordam em ter uma posição a não ser liderar uma igreja. E eu te pergunto, estas pessoas que se intitulam como pastores, será que elas têm condições, estão tendo condições de ser exemplo e de trazer algo que leva almas a se converter? Porque quando nós olhamos nos dias atuais, o que está infiltrando no meio do povo de Deus, das igrejas, no mundo espiritual, é um povo que realmente são apóstatas, é um povo que realmente eles estão brigando por posição, porque se eles não estiver pregando todo dia, se eles não estiver ensinando todo dia, se não falarem para eles que eles ensinam ou pregam melhor do que um pastor, para eles não estão satisfeitos. Então é um dos motivos que as pessoas estão auto-intitulando como pastores. Primeiro, é porque são apóstatas. Segundo, é porque almeja posição. Você não vê nenhum pegar a posição de cooperador ou diácono para iniciar uma igreja. Você vai ver só como apóstolo, só como pastor e só como missionário. Então, isso causa preocupação para nós. Então, primeiramente, saiu porque intitulou-se a maioria por causa da apostasia que criou-se na mente. Em segundo, por causa da posição, ama uma posição, ama estar à frente, ama liderar sem ser chamado para liderar, infelizmente. A terceira coisa
que uma pessoa que se auto-intitula, ela comete, o erro que ela comete, o terceiro ponto, é que esta pessoa não tem preocupação em ganhar almas. A preocupação delas é em fazer ajuntamento de pessoas, independente do que as pessoas vão fazer ou vão viver, de como elas vão fazer e como elas vão viver. Se de uma forma correta ou se de uma forma incorreta. Elas não têm compromisso com a palavra, ensinar a palavra do jeito que ela é. Porque quando você, hoje, nos dias atuais, você trabalha usando a palavra, aí você confronta aqueles que não são de acordo com a palavra. Então, se você usa hoje a palavra de Deus dentro das igrejas, então a maioria das pessoas não querem permanecer, porque a maioria estão se tornando apóstata, estão indo contra a vontade de Deus e contra a palavra do Senhor. Então, estas pessoas que se intitulam como autoridades espirituais antes do tempo, estas pessoas não têm amor à alma, elas têm amor a uma posição, elas fizeram apostasia e elas não estão nem aí se a pessoa vai se salvar ou se a pessoa vai se condenar. Então isso é algo que está fazendo estrago no meio do povo de Deus. Então, a quarta coisa que eu quero passar aqui também a respeito destas pessoas que se intitulam, e última coisa agora para a gente fechar o vídeo, é que estas pessoas, primeiro, se tornam apóstata, segundo, querem de todas as formas uma posição, em terceiro, não tem preocupação de maneira alguma com almas, e nem com a alma delas, porque elas estão indo para um abismo e para elas tanto faz como tanto fez. Elas não importam porque a mente está presa, infelizmente. Então, o quarto ponto que nós observamos porque as pessoas se auto-intitulam é porque elas estão hoje em dia confundindo a vida espiritual com empresas. Então elas estão almejando o lado financeiro. Elas estão almejando ganhar, ter muito dinheiro, infiltrando no mundo espiritual. Então, pois quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, aí nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje eu nunca vi se abrir tanta igreja como está abrindo nos dias de hoje. Mas o que é interessante, que a raridade você vê uma pessoa saindo aí de porta em porta para ganhar uma alma para o reino dos céus. O que você mais vê são pessoas criando movimentos emocionais dentro de quatro paredes. E também movimento, às vezes, não só emocional, mas também até movimento maléficos. Então, e estão infiltrando cada vez mais. Então, esta palavra é uma palavra que eu deixo aqui para a nossa meditação nesta tarde abençoada do dia de hoje, porque nós somos pessoas que temos compromisso com a palavra de Deus, e a gente que tem compromisso com a palavra de Deus, nós somos contra tudo aquilo que não está fazendo parte, não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós não podíamos jamais deixar de gravar também esse vídeo. Para que esse vídeo? Para que as pessoas que estão de boa fé no mundo espiritual, buscando, almejando a salvação em Cristo Jesus, lutando, batalhando para um dia morar no céu com a sua família, ficarem cada vez mais atento
quanto a esse tipo de movimento que estão criando por aí e que está crescendo por aí de pessoas que auto se intitula ela própria, ela acha que ela pode, às vezes, saindo de uma igreja, ela intitular como um pastor e abrir uma igreja e fazer esses movimentos vergonhosos que estão fazendo nos últimos dias. Então, isso é para a prevenção de todos nós que somos cristãos, que somos pessoas que temos um zelo tremendo pela palavra de Deus. Então, quero eu agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela tua vida, pelo tempo que você está aí assistindo este vídeo, e eu tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisa. Não quis trazer uma palavra dura, mas a palavra de Deus, infelizmente, isso nós temos que concordar, ela causa confronto com tudo aquilo que não é ligado a ela. Então, eu deixo esta palavra para todos nós, para todos vocês. Nos ajude a estar afirmando este canal. Eu sou o pastor Otomíris Barbosa. Nosso canal é Encontro com Cristo. A gente precisa muito da tua ajuda. Conta com a tua ajuda, porque estamos indo pela fé, estamos indo através das orações e orando também em favor de todas as pessoas. E se você sentir no teu coração, deixa aí o teu joinha, seja mais um inscrito do nosso canal. E, se Deus permitir, estaremos gravando outro vídeo em outra ocasião. E que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde abençoada. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu ministério. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.